Vivência com o favor do Senhor, amém? Ai, gente, se vinha faltar aqui as pernas até começa a bombear. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus comigo lá no livro de Oséias. Oséias, capítulo 2. A gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje. Glória a Deus. Oséias, capítulo 2, a partir do versículo 2. Oséias, capítulo 2, versículo 2. Amém? Todos encontraram? Contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. E desviei ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos da prostituição, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus namorados, que me dão o pão e a água, e minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sete, para que ela não ache as tuas veredas. Irei em seguida de seus amantes, mas não os alcançará, e buscar-lo-á, mas não os achará. Então dirá: erguei e tomar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, e que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei, e a seu tempo tirarei o meu grão e o meu mosto, no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriam a sua nudez, e agora descobrirei a sua beleza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e sua fogueira, de que ela diz: é esta a paga que me deram os meus amantes. E farei delas um bosque, e as bestas farás do campo, as bestas do campo a devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei ao deserto, e lhe farei ao coração, falarei ao coração, e lhe mostrarei as suas vinhas dali, e um vale de Acor, por porta de esperança, e ali ficará como nos dias da sua mocidade, e como no dia de subiu da terra do Egito. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. Até aqui. Glórias a Deus. Irmãos, eu acredito que todos que estão aqui podem se sentar. Perdão. É o nervosismo de estar aqui em cima. Eu acredito que todos aqui saibam
quem é Oséias. Oséias é um dos profetas menores, mas ele foi usado numa missão muito difícil. Oséias, ele foi colocado por Deus num desafio muito complicado. O Senhor olhou para ele e falou assim: Oséias, isso para um dos homens de Deus. Ele olhou para ele e falou assim: Oséias, eu quero que você vá lá e se case com uma prostituta. E naquele momento eu creio, porque a Bíblia não vai relatar, que Oséias ficou sem entender o motivo. Por que eu, servo do Senhor, iria me casar com uma prostituta? Mas mesmo assim ele foi lá e obedeceu a voz do Senhor e ele se casou com ela. E a Bíblia vai nos relatar que, além dele ter se casado com ela ficava voltando. E ele tinha que ir atrás dela e procurar ela no meio daquela imundícia do prostíbulo e trazê-la novamente para dentro da casa. Ele cuidava dela, ele a vestia como uma mulher pura, uma mulher santificada no Senhor. Mas novamente ela não contente, ela ia buscar aquilo. E aí nessa parte a gente descobre por que o Senhor pediu isso para Oséias. Essa parte que a gente acabou de ler, irmãos, ela não está se tratando do casamento de Oséias, está se tratando do casamento do Senhor com o seu povo. Está se tratando do casamento do Senhor com Israel, com o seu povo escolhido. A quem o Senhor abençoa, porque como Pai, Ele anseia abençoar seus filhos, Ele anseia dar o de melhor para os seus filhos. Mas muitas das vezes, como naquela época que é relatado aqui, nós pegamos tudo que o Senhor Ele nos dá de bom e levamos para adorar outros deuses. Levamos para adorar, para enriquecer a nossa própria carne, o nosso próprio ego. Porque os falsos deuses da idolatria não é só adorar uma estátua, mas muitas vezes nós idolatramos a nossa própria carne, o nosso próprio querer, o que nós achamos, o que nós pensamos, o que nós acreditamos ser verdade e não a verdade do que a palavra de Deus nos diz. E aqui parece ser uma passagem muito dura, uma passagem muito pesada, mas é uma passagem que, se você olhar com outros olhos, você consegue enxergar o amor de Deus. Porque ele fala que ele, se preciso for, ele mataria a sua noiva de sede para que ela se voltasse para ele. Irmãos, olha como isso é lindo. A noiva de Cristo muitas vezes está cega, está com uma trava nos seus olhos, não consegue enxergar o amor de Deus. E o Senhor, por amor à sua noiva, tem que fazer com que ela passe necessidade. Ele tem que ir aos poucos recolhendo tudo aquilo de melhor que Ele dá para ela, para que ela chegue num ponto de tanta dor, que ela reconheça que o que ela está adorando não chega nem perto do verdadeiro noivo dela, do verdadeiro Deus dela. Aqui nessa passagem vai falar de todas as coisas que o Senhor dava: os olhos, a comida, os adornos que o Senhor permitia, concedia com um carinho para sua noiva. Ela levava no altar para Baal, que era um deus naquela época, um deus estranho. E muitas das vezes nós, como igreja, fazemos isso. Eu não sei, eu até estava conversando com a bispa antes do começo do culto. Eu não sei se os irmãos escutaram recentemente que tem uma cantora que ficou muito conhecida por causa do reality show, cantando um hino. Canção dos fariseus? Uma coisa assim, Canção dos Fariseus. Eu acho que todo mundo ouviu falar. E aquilo ali é exatamente o que o livro de Oséias quer trazer. Quantas vezes a gente está na casa do Senhor, mas a gente não vem para o culto por Ele. A gente não faz campanha por Ele. A gente já não ora mais porque tem prazer de estar com Ele. E é o que essa canção traz. E por isso que essa mulher está sendo tão perseguida. Porque traz uma realidade que dói e que confronta. Porque essa realidade na canção vai falar que os templos, que a igreja virou um comércio. E é verdade. Eu estive numa
ó, amor e cuidado. Honra o que está escrito aqui. Porque apesar de tudo, apesar da gente pedir às vezes uma contribuição de alimento, você nunca aqui, você presenciou a palavra de Deus ser comercializada. Você não presencia os louvores no altar sendo comercializado. Irmãos, e isso é uma coisa, porque às vezes a gente pode pensar assim, Senhor, mas por que o Senhor trouxe uma palavra dessa para a tarde de milagres? E eu vou te contar um motivo. Às vezes o milagre não está acontecendo, ou às vezes você está vendo a sua vida retroceder. Mas é porque você não está buscando ao Senhor como seu noivo. E é isso, é essa chamada de atenção que o Senhor quer trazer para a igreja. Pode ser que você tenha vindo hoje esperando uma bênção, mas pode ser também que você tenha vindo trazendo um questionamento para o Senhor. Senhor, por que a minha vida está retrocedendo? Por que as bênçãos que o Senhor tinha me dado, que eu sei que foi do Senhor, está sendo tiradas de mim? Por quê? E o Senhor, Ele te responde hoje nessa tarde. Eu estou fazendo isso para você acordar. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu estou fazendo isso porque quando eu voltar, eu quero a minha noiva santificada, tornada para mim. Aleluia. Para mim que sou noivo e a amo tanto, mas tanto, que se preciso for, eu vou levar ela no deserto para que ela permita eu entrar no coração dela. Glória a Deus, Para aleluia. que ela seja quebrada num tanto que ela possa reconhecer que o lugar dela é comigo. O lugar da minha igreja é comigo. Nós precisamos parar de nos prostituir. E quando eu falo parar de nos prostituir, é uma questão que a Bíblia mesmo, ela vai falar, isso é dito no culto de Santa Ceia, que é para examinar o homem a si mesmo. Quando Jesus voltar, eu tenho certeza que ele não vai olhar para a cara da bispa, por exemplo, e perguntar assim, mas por que o seu marido fez tal coisa? Mas e quais são as obras do teu marido? Ele vai perguntar quais são as obras das tuas mãos. O que você está me oferecendo? O que você tem feito com os dons e talentos que eu tenho te dado? Ele não vai perguntar sobre o fulano, sobre o ciclano, sobre o bertano. Ele vai perguntar sobre você. A salvação é individual e nós temos que tomar cuidado com a nossa. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa. Porque não adianta o dia que o noivo voltar, a gente querer colocar a culpa nas outras pessoas. Porque a palavra do Senhor ela é pregada todos os dias. A gente viu a manifestação de Deus para cumprimento da sua palavra até no carnaval. Que poucas foram usadas para que naquele grande dia ninguém possa dizer que não ouviu a palavra de Deus. Todos ouviram, todos escutaram que ele estava voltando. E aquele que se arrepende de coração aberto, e arrependimento gera mudança, gera transformação de vida, de caráter. Quando a gente se arrepende, a gente não volta no nosso erro, jamais. O nosso caráter, ele se transforma por inteiro. Glória a Deus, Jesus. O lugar da vida se recuperou. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. E eu te garanto que quando o Senhor voltar, se o seu coração estiver voltado para Ele, se você tiver ouvido a voz dele, se voltado para os caminhos dele, o Senhor ele perdoa. E a palavra diz que ele joga no lago de esquecimento. Glória a Deus. Ele joga, ele não se lembra daquilo que passou. Não tem por que você se martirizar pelo que passou. Se em algum momento você emprestou, como a Bíblia diz, emprestou o seu ouvido para o Satanás, não importa, não importa. O Senhor ele te perdoa e ele esquece. Glória a Deus. E nós, como cristãos, a gente precisa parar. Uma das maiores idolatrias do dia de hoje é idolatrar os nossos sentimentos. É idolatrar a nossa culpa, é idolatrar a alegria, é idolatrar a tristeza. A pessoa às vezes está tão alegre que ela idolatra aquele momento de alegria.
E ao mesmo tempo, ao contrário, às vezes as pessoas estão tristes e idolatram aquele momento de sofrimento. É uma forma de prostituição da igreja. Que nós hoje possamos ouvir a voz de Deus, nos afastarmos dos nossos caminhos. Glória a Deus, Jesus. Porque o Senhor, Ele quer purificar a casa dele, Ele quer purificar a noiva dele. A noiva que Ele vai buscar, Ele está voltando. Aleluia! Ele está voltando. Glória a Deus por isso, irmão, porque eu realmente não vejo a hora que Ele volte. Glória a Deus. Ele está voltando. E Ele está dando chance. Muitas vezes esse perdão de Deus é a chance que Ele está te dando para que você não fique. Então, muitas vezes você pode olhar para a palavra de Deus, pode olhar para o jeito que o Senhor te trata de uma maneira dura. Mas o Senhor, Ele faz isso com quem Ele ama, porque Ele não quer perder nenhum dos seus. Existe um hino de fé que fala assim: eu prefiro te ferir do que perder você. Glória a Deus, Jesus. E essa é a realidade. Ele prefere te ferir, como diz aqui onde nós lemos, do que perder a noiva dele. Glória a Deus, Deus. Aleluia. Se o bom pastor deixou a senhora dele às 99 para buscar o mundo que se perdeu, você acha que ele não vai fazer o mesmo com você? Mas, como eu disse, o arrependimento e essa palavra vem te confrontar primeiramente a mim. Porque muitas das vezes eu já cheguei a idolatrar meus sentimentos. Mas o Senhor, Ele é sempre assim, Ele confronta o pregador primeiro, antes de confrontar a igreja. E eu vejo essa passagem como, eu até falei com meu pai, o livro de Osés parece que é um linguajar tão pesado. Mas eu acredito que Deus permitiu esse linguajar pesado para a gente abrir os olhos e começar a falar: nossa, peraí, o que está acontecendo? Peraí, esse sou eu? Não, mãe. Falando de mim assim, para que gere confronto dentro de nós, para que a gente fique tão instigado, tão assim, mas por quê? Por que isso? E procure mais dele, e procure saber mais dele, procure estar mais na presença dele. Aleluia. Glória a Deus. E tem um outro detalhe que o Espírito Santo está me incomodando para dizer. Tem muitas pessoas que acham que o que acontece na vida delas é o demônio, é o diabo. Idolatram até o diabo. Mas nada acontece nas nossas vidas sem a permissão de Deus. Nada. Nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão dele. Então, às vezes, o que nós estamos sentindo, a dor que nós estamos sentindo, pode ser sim porque Deus permitiu que Satanás fosse lá. Mas se a gente está na presença dele, mesmo assim, estamos nos sentindo com esse remorso, com uma culpa. Pode ser que é o Espírito Santo tratando com você. E ele quer tratar com você de uma forma tão árdua, moldar você de um jeito tão difícil, para que você nunca mais volte a ser quem você é. Para que as pessoas possam passar diante de você e falar assim: é aquela pessoa? Eu nem reconheci. Nossa, mas o jeito dela falar está diferente, o jeito dela vestir está diferente. O jeito dela olhar está diferente, ela está toda diferente, é porque não é mais dela. Glória a Deus. É porque o vaso de barro foi consertado e já foi preenchido pelo Glória a Espírito Deus, Santo. Deus. E as pessoas vão olhar e não vão ver mais um vaso de barro quebrado. Eles vão ver o Espírito Santo que tem no vaso. Deus é muito lindo. Quando o Senhor ministrou essa palavra de manhã no meu coração, eu até pensei assim: nossa, Deus, vai ser uma palavra que eu vou pregar isso aqui. E eu não fazia ideia que o Senhor me direcionaria a falar do amor dele, de como ele é maravilhoso e de como ele nos ama nos mínimos detalhes, Glória a Deus. de como ele cuida, nos transforma, nos liberta
eu quero dizer uma coisa, que quando chegar no ponto que Ele quer você, a tua vida vai ser assim, ó. Glória a Deus, aleluia. Muda por completo. Um pai, eu escutei isso numa pregação, é muito verdade. Um pai ele não vai pegar uma chave de um carro para o filho, sendo que o filho é uma criança. O filho vai se matar. E a mesma coisa o nosso Pai que está no céu. Ele não vai dar uma bênção para você que vai te arrebentar. Que você não está preparado ainda. Mas quando você tiver, eu te garanto que as portas do céu vão abrir para você. Glória a Deus, Jesus. A Bíblia fala que uma mãe pode se esquecer do seu filho, mas o Senhor, Ele não esquece de nenhum dos seus. Glória a Deus. Ele não se esqueceu de ninguém que está aqui nessa parte. Aleluia. E nem de nenhum de vocês que estão assistindo essa live. Glória a Deus.